Nossa convidada é diretora de pesquisas do projeto Ratanabá, da Dáquila Pesquisas. Participa ativamente em várias pesquisas e expedições, incluindo investigações sobre vestígios de antigas civilizações e descoberta de uma grande pegada fossilizada em Mato Grosso. Isso é muito legal. Seja bem-vinda, nossa amiga. Boa noite, pessoal. Nossa amiga Fernanda Lima. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Muito obrigada aí. Obrigada pelo convite e obrigada ao pessoal que já está aí no chat. A gente já está acompanhando aqui ao vivo. É um prazer sempre a gente trazer informação. Na verdade, a gente fala, é uma troca, né? Sempre quando a gente vem com alguma informação, vocês vêm com mais informação para a gente. E é uma grande troca aí, com grandes aí perspectivas, coisas aí do passado, presente e futuro, para a gente somar e continuarmos aí a caminhada juntos. É isso aí. Então, valeu, Fernando. Obrigado. Vamos só apresentar o nosso convidado de hoje também, que é esposo, filho, pai, empresário, patrono das artes, filantropo, cientista, indigenista e é o fundador do ecossistema Dáquila. Nasceu com o propósito de guiar as pessoas através da ciência, da tecnologia e de inovações, com pesquisa e desenvolvimento de ponta. Para realizar esses objetivos, ele criou o Think Tank Dáquila Pesquisas e a Cidade dos Sonhos Zigurates. Tá certo aí, Urandir? Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Oi, obrigado, Drico. Obrigado, Mono, todo o pessoal que está assistindo aí. Tá certinho. Caiu? Caiu? Tá cortando, congelou. Oi? Congelou. 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 Aí, voltou. Agora, voltou. Então, seja bem-vindo, Urandir. Obrigado por estar participando aqui do nosso canal, tá trazendo aí, compartilhando conhecimento, né, trazendo aí tudo que as pesquisas da Dáquila nos traz de interessante sobre Ratanabá, né, as descobertas. Então, isso é muito importante, trazer conhecimento dos amigos aqui, né, que também gostam muito do assunto, e eu fiz questão de até encher um pouco o saco da dona Eliane, para estar trazendo a Dáquila aqui, para a gente conversar, para estar compartilhando conhecimento aí, porque o pessoal realmente gosta demais, né, os inscritos aqui do nosso canal pedem sobre o assunto, e eu acho que é muito, eu acho não, tenho certeza que é muito interessante, e hoje vai ser uma excelente live aí para todos nós. Eu queria saber, para a gente começar, Urandir, como que começou esse projeto, como que nasceu a Dáquila? Então, Dáquila nasceu com uma necessidade de realmente desvendar alguns mistérios, algumas interrogações que surgiam desde a época de infância e principalmente quando iniciamos alguns estudos, né? E muitas dúvidas vinham. E algumas lacunas que a ciência descarta, dita como anomalias, ou algo que não é possível explicar, então eles deixavam simplesmente na gaveta, né? E essas dúvidas é o que a maioria tem, né? Né, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, formato do mundo, o que vem depois da morte, né? Ou se morre, são várias situações. Então, Dáquila, e principalmente algumas ruínas, né, que nós vimos, principalmente no interior de São Paulo, no litoral paulista, Amazônia, e não tinha muita explicação, a própria arqueologia dizia uma coisa, mas o fato ali dizia outra, né, mostrava outro cenário. Então, em busca dessas interrogações, com o intuito de desvendar alguns mistérios, é que realmente montamos o Instituto Dáquila, né, ou melhor, a Associação Dáquila, o antigo Projeto Portal, em 98, né, oficialmente, sendo que as pesquisas datam muito antes disso aí, né. Aí, a partir daí, nós fomos reunindo alguns amigos, algumas pessoas interessadas, começou com eu, alguns amigos e família, né? Mais tarde, 70 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, 1 milhão de pessoas, e hoje, milhares de pessoas
bastante interessadas no assunto, que nos ajuda muito mesmo, e fomos realmente em busca de várias verdades aí, várias interrogações, né? E acabamos que descobrindo muitas coisas, um mundo novo aí. Então, Dáquila surgiu com essas curiosidades, né? E a partir de então, muitas coisas vieram, muitas contribuições informativas de outras pessoas, e acabamos que está sendo parte da curiosidade, só que uma vez você tendo uma resposta, abre mil e outras perguntas mais. Então, fomos em busca dessas perguntas, e hoje, Dáquila, né? Não só aqui, mas temos participantes em diversos países também, não só no Brasil, e essas pessoas também realizam pesquisas, vamos trocando figurinha, vamos trocando informação, e não só na área da arqueologia ou antropologia, né? Mas também medicina, genética, a espiritualidade, desenvolvimento humano e tudo mais. Então, hoje, Dáquila é isso, né? Fazendo um resumo geral. Legal. E a Fernanda, como que entrou aí como pesquisadora, hoje diretora aí da Dáquila? Bom, tem um tempinho aí, né? A gente tem uma brincadeira interna, a gente fala, né, que a gente faz parte dos dinossauros de Dáquila, né? Tem um tempo já, né? Desde 98. Eu ingressei, né, em 98 e comecei a fazer parte do grupo, né? A princípio sempre fui interessada nos assuntos, mas eu vi em Dáquila uma linha de raciocínio totalmente diferente de outras coisas que eu já tinha feito aqui fora. Então, comecei essa caminhada aí, fiquei um tempo fora, morei no exterior, mas lá a gente também conseguiu até hoje, a gente tem um grupo, né, um grupo na França, que são pessoas também que eram interessadas e que estão conosco aí até hoje. E depois, na volta, eu comecei a fazer uma parte bem assim, documental. Né? A gente começou a documentar tudo que acontecia ali dentro. Né? Então, através de vídeos, através de gravações, os relatos, tudo que estava acontecendo, a gente começou a fazer as filmagens, os vídeos, e aí foi uma coisa meio que natural, né? Uma coisa ligando a outra. A gente começou, o Urandir já tinha, né, essa parte das pesquisas aí da Amazônia, já é uma coisa bem, bem antiga, ele já vinha fazendo, mas foi no ano passado, né, com a tecnologia, com tudo que foi acontecendo aí, que a gente, né, que ele resolveu retomar isso de uma forma mais incisiva, quando resolveu fazer o LiDAR naquela região da Amazônia ali, né, conhecida como xadrez ou as linhas de Apiacás. E aí a gente começou aí, retomou essa parte toda, graças aí também à tecnologia, né, que a gente tem hoje. Legal, né? E assim, começo de Ratanabá, como que foi? Eu queria entender isso, porque assim, tá se ouvindo falar de Ratanabá faz pouco tempo na mídia, assim, né? Ratanabá já era um sonho antigo, Urandir? Como que era isso? Você já sabia disso? Alguém lhe falou sobre isso? Como que foi a descoberta de Ratanabá? Desde 1987, né, quando eu acompanhei meu pai em uma região da Amazônia, para trabalhos gerais, acompanhei ele e nós vimos realmente algumas ruínas lá, e os seringueiros na época diziam que eram cidades abandonadas e que não sabiam o porquê daquilo ali, as construções, né, os formatos, a escadaria, e aquilo ficou em minha mente, né? E fui passando os anos, meu pai não voltou mais lá, mas eu fiquei curioso com aquilo, e conforme fiquei na fase adulta, tudo, eu resolvi voltar lá algumas vezes, né? E isso durou mais de 30 anos, quase 40 anos, já que eu visito Ratanabá. E essa descoberta, eu vi que não era nada muito comum, não só no Brasil, mas também que fazia parte de um complexo muito acima das construções do Peru, Tiahuanaco, na Bolívia, as pirâmides, porque os cortes das pedras, as construções obedeciam o mesmo padrão, a mesma arquitetura, e bastante elaboradas, principalmente no que diz respeito à parte interna, não externa, né? Porque nós encontramos algumas escadas e adentramos, né?
Só que o curioso é que tinha escada para um tamanho de um ser humano normal, um homem de estatura de 1,80 a 2 metros, e tem escadarias para um cara de 8 a 12 metros. Então, são duas escadas paralelas, né? Como se você vai na pirâmide do México lá no Chichén Itzá, então tem a escadaria normal e tem os escalonados dela que dá maior subir por ela, né? Então, foi um fato muito curioso e, a partir daí, fomos investigando, né? Encontramos alguns esqueletos. Na época, eu não dei bola, porque, para mim, era tudo natural, não tinha muito entendimento, né? Então, ficou muito na memória isso aí. Aí, a partir daí, começou a pesquisa. Então, Ratanabá já é descoberto desde 87, e com essas observações, nós encontramos alguns metais diferenciados, não um machadinha pedra, não arco e flecha. Os artefatos não são muito mais elaborados do que aquilo dito pela arqueologia tradicional. E eu fui me inteirando com alguns amigos, algumas universidades também, mas ninguém tinha nada daquilo e também não deram muita bola, né? Não deram importância para o achado. Aí eu falei, bom, isso aí, mais tarde, né, pode servir para algo muito maior. Mas eu não parei de estudar. Todo ano eu voltava na Amazônia, e mais tarde, né, com meus filhos, e montamos uma equipe e começamos a investigar mais ainda, e percebemos, para espanto nosso, realmente vimos que não se tratava de uma cidade medieval, da exploração vamos dizer, dos colonos, né, que vieram explorar o Brasil, jesuítas, portugueses, holandeses, nada disso. Vimos que não fazia parte disso, que é algo muito maior. E alguns locais nós adentramos e fechamos a entrada, né, para mais tarde voltarmos, porque é de difícil acesso. E a Amazônia é muito complicada, porque o rio sobe e desce, né, então os níveis, e acabou que algumas entradas ficando bastante comprometidas, né, para você ter acesso, mas hoje ainda sabemos que 4 delas é fácil de entrar, de pesquisar. E mais tarde, né, nas escolas, universidade, tudo, entramos em contato com alguns professores, alguns profissionais da área, mas a maioria falava, bom, é bom deixar isso quieto, é algo que foge do que é permitido, né, falar, não queremos comprometer nosso trabalho e tal. Alguns até levaram aos superiores, alguns até tentaram levar adiante a pesquisa, mas foram barrados, e melhor ficar quieto, porque fugia, não se encaixava no padrão social normal os achados. E para não levantar uma polêmica, eles preferiram guardar. Então, resolvemos montar a associação, né, de fazer algo por nossa conta mesmo. E assim fizemos. E em Ratanabá nós voltamos lá muitas e muitas vezes, e agora resolvemos falar por quê. Desde o ano passado, né? Aliás, desde 10 anos atrás, quando entregamos algum material para o IFAM, lá em Costa Marques, a partir daí nós começamos a ter uma consciência diferenciada, ou melhor, uma percepção diferente da questão profissional, porque tanto o IFAM quanto outros profissionais de outros países também que lá estavam, eles tinham uma vontade, tinham uma gana de realmente botar isso à frente, mas parece que alguém, uma ordem superior, não deixava certas coisas acontecerem. Tanto é que trocaram alguns funcionários, trocaram até mesmo o comandante do Exército, quando nós entramos lá no Forte Preço da Beira, né, foi realmente transferido para outro local, e depois nós fomos proibidos de adentrar, né. Aí perdeu-se muitas coisas, muitos artefatos de metais, coisas extraordinárias, esculturas de animais, né, que nem nesse continente existe, mas em outros pontos lá fora, né, outros países. Mas a questão é que nós sabemos que o sistema é assim, e há muitos países que têm interferência, têm influência muito forte aqui no Brasil, grandes corporações, e que não era interesse do mundo lá fora divulgar que o Brasil tem algo muito mais complexo do que, se você somar toda a arqueologia mundial, todas as grandes descobertas, Grécia, Turquia, Peru, Bolívia, os sumérios, se você juntar tudo isso aí, não chega a 1% da descoberta que nós temos aqui no Brasil. Então, eu sempre falei, de uma certa forma, os profissionais estavam certos, porque não é um achado arqueológico, é uma herança para os brasileiros, porque
nós temos certeza, pelo que nós vimos lá, que somos descendentes desse pessoal que construiu tudo aquilo ali. Então, nós tivemos algumas resistências aí, quando divulgamos Ratanabá, um professor da universidade, né, acho que é Luiz Góes, né, não achei isso? Da Universidade de Mato Grosso do Sul, se recusou, Eduardo Góes, falou que era mentira, que não pode ser, e teve alguns youtubers aí também que não pode ser, 400 milhões de anos, 500 milhões de anos, 100 milhões de anos, não importa a data, o importante é que o achado está lá, o importante é que o monumento existe, e não é pequeno, não é pouca coisa. Quando eu falei que é muito maior que a cidade de São Paulo, é uma verdade, eu caminho lá há 40 anos, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que está, a parte que está embaixo da mata, a parte que está na superfície, a coisa é extraordinária, simplesmente extraordinária, né? O que nós mostramos ali é apenas 0,1% do que vai ser mostrado. E já gerou essa polêmica toda. Mas por quê? O brasileiro não está condicionado, ou não está preparado, ou para realmente se dar o devido valor, apreciar o que temos aqui, e nós somos condicionados a realmente só repetir o que é dito lá fora, o que nos é ensinado a falar. E não vamos culpar nenhum profissional, não vamos culpar nenhum estudante de maneira alguma, porque o sistema é assim, nós entendemos, e por esse motivo que nós queremos realmente mostrar a realidade com independência, sem estarmos de cauda presa com nenhuma universidade, nenhuma corporação, nenhum sistema governamental que possa realmente, assim, olha, não pode mostrar porque senão vamos perder o emprego. Não, deixe cada um no seu trabalho, no seu serviço aí, desde que tiver que perder emprego, nós mesmos perderemos, né? E como somos independentes, então nós mesmos criamos nossa própria situação. Então, Ratanabá é muito mais do que um achado arqueológico, é um legado para a humanidade, um legado para os brasileiros, e nós estamos mostrando aos poucos, porque fomos escancarar, gerou uma polêmica fenomenal, foi um tiroteio absurdo, né? Aí nós bom, vamos por parte, que é para realmente as pessoas irem entendendo, tendo uma consciência, tendo um conceito de tudo que temos em mãos, que estamos no Brasil, não só no Brasil, é uma coisa muito complexa, é muito mais além, e a partir daí, quando eles entenderem, eles vão acabar que realmente nos ajudando também. E hoje é o que está acontecendo, né? Muitos profissionais entenderam, perceberam que a coisa é muito além do que o que eles achavam, né? É muito além daquilo que o sistema dita para nós, é muito, muito... vamos dizer assim que a maior descoberta que o mundo já teve, eu acredito que não terá outra igual. Mesmo que viesse alienígena de outros mundos para cá, mesmo que tivesse uma descoberta das profecias aí, isso aqui é muito maior do que qualquer coisa que se fantasiar ou que, né, se possa realmente imaginar. E outra coisa, o benefício que vai trazer em relação a cultura, conhecimento, a ideologia, as pessoas até achavam, isso vai contra a Bíblia, não, vai a favor de tudo que a Bíblia fala. Não, isso vai contra a ciência, não, complementa a ciência. Isso aqui não pode, porque vai gerar um prejuízo mesmo para alguém, não vai gerar prejuízo de maneira alguma, vai gerar muitos empregos, vai gerar receita para o Brasil, vai receita para os brasileiros, receita para o mundo, né? Agora, o principal é o conhecimento que lá existe, né? Então, isso aí realmente vai ser um choque para a humanidade, um choque no sentido positivo, no sentido consciencial, intelectual. Isso é muito importante, né? Inclusive, é uma chancela de notoriedade, né, para o Brasil trazer esse achado arqueológico aí à tona e mostrar para o mundo, né? Só fico chateado aí que você falou do Lifan, né? Os artefatos foram perdidos, é isso? Muitos foram perdidos, né? Nós entendemos na época que isso é de 8, 10, 20 anos atrás. Então, no Brasil nós sabemos que tem muitas articulações ocorrem, né? E nós não vamos culpar o governo A, B ou C de maneira alguma, nós não vamos culpar a liderança de ninguém, nós somos muito bem recebidos lá na época, era o Ivo Cassol, nos recebeu muito bem e tal, mas assim, talvez alguns funcionários não tenham uma boa índole, não tinham uma boa índole, e acabou que deixando as coisas vazarem, né? Infelizmente, mas
Nós pleiteamos novamente, fomos ao IFAM agora, fomos à FUNAI, estamos conversando com os órgãos, já vimos que é outra equipe, é outra turma agora que estão trabalhando, estão direcionando, né? Fomos bem recebidos, e parece que a mentalidade agora é bem diferenciada, e acreditamos que vai ser possível, sim, mostrar ao mundo as riquezas que existem, que descobrimos, né? E que é necessário, é importante essa virada de chave, é quase um reset intelectual para a humanidade inteira, o que existe em Ratanabá e que vai ser mostrado, né? Mas eu acho que agora, essa nova turma, não culpando nenhum governo, mas é o sistema em si, essa nova turma agora está com a mente muito mais aberta, né? E mais disposta realmente a mostrar o que o Brasil tem. Uhum. Que eles possam, né? É até um apelo aqui, né? Eles possam ter um carinho muito grande e delicado para com tudo isso aí, né? Porque é história, né? Talvez a história da humanidade, né? O começo de tudo, né? Eu queria saber da Fernanda, o Urandir já falou um pouquinho aqui, mas quais são as características distintas de Ratanabá que a diferenciam de outras cidades antigas? Olha, eu acho até que falar de cidade antiga em comparação a Ratanabá é até complicado, né? A gente explicar isso aí. Quando a gente vê as construções, né, o tipo de construção é um tipo de construção que a gente, primeiro, não consegue fazer hoje. Né? Várias pessoas aí já tentaram reproduzir, já tentaram fazer. Se você pega, por exemplo, as pirâmides do Egito, por mais que eles queiram, né, reproduzir, eles não conseguem reproduzir. Eles já falaram, eles fizeram assim, fizeram assado, até hoje não se sabe, eles não conseguem explicar por que daqueles túneis ali dentro, para quê, né? Porque aquilo servia para quê, realmente, né? Era uma máquina quântica? O que vinha né, diante disso tudo aí? Foram os egípcios, né? Se foram os egípcios, por que não tem nenhuma inscrição ali dentro da pirâmide? Então, tem todas essas incógnitas ali, né? Quando a gente chega em locais, né, eu vou falar de locais que possam ser, assim, construções de pedras que poderiam ser mais, assim, parecidas, né, com o que a gente vê. Quando a gente foi, por exemplo, no Peru, que a gente chega em Ollantaytambo, que a gente vê aquelas pedras ali, que elas são encaixadas e uma perfeição, não passa nenhuma agulha, né? A gente fez até o teste, né? Tem alguns vídeos a gente fazendo o teste ali, a gente tentando passar agulha, tentando passar alguma coisa, não passa nada. Aquilo é um encaixe perfeito, né? E assim, tem algumas características que a gente vai vendo que não tem como, né? Por que eles terem deixado aquilo ali? Você pega uma pedra de toneladas, eles encaixam várias pequenas ao lado e tem uma pequena num formato totalmente diferenciado. Parece assim, no final de tudo, alguém fez um molde diferente e encaixou ali, né? Então, assim, as características, geralmente as construções, né? Elas estão aí há séculos e são à prova de terremoto, né? São construções que assim a gente não consegue reproduzir, né? Todas em pedra. Uma pedra que assim a gente não sabe, né? A gente fica pensando como eles encaixaram essas pedras aqui. E vem aquelas teorias, né? O pessoal lá que as pedras não são daquela região, elas vieram de não sei quantos quilômetros em outra região ali, aí o pessoal começa, né? Aquilo ali foi arrastado, usaram não sei quantas mil pessoas para chegar com isso aqui. E aí faziam, quando você vê os cortes, né? Quem já visitou esses lugares, a gente sabe que, assim, não existe. A gente não tem tecnologia hoje para reproduzir qualquer tipo de construção que a gente já tenha visto ali. Então, isso daí já é uma característica fortíssima, né? É o que a gente está preparado para encontrar aí, obviamente, né? Que depois, se a gente tiver uma autorização também, algumas coisas já estão expostas, mas tem muito mais coisa aí embaixo, aí, encoberta pela mata, pelo tempo ali, né? Com tudo que foi ali por cima, terra, barro, que a gente vai ter, né? Obviamente, que fazer, quando tiver devida autorização, fazer uma limpeza para a gente ver realmente o que tem muito maior ali por baixo. E será que foram os gigantes, os Nephilims? Vamos chegar nesse assunto aí, que é a curiosidade de todo mundo aí. Uma abelhinha me contou, acho que ela deve ser lá de Ratanabá, que já foram achados crânios alongados,
pedras incandescentes, procede isso? Tem mais alguma coisa que pode estar falando aí para nós sobre isso? Tem isso tudo e muito mais, né? A gente até mandou um vídeo, não sei se a gente vai ter oportunidade de passar, mas tem o vídeo, né, que a gente fez com alguns dos crânios que já foram achados, pedras aí, várias, essas pedras incandescentes e muito mais, né? Tem bastante coisa ainda aí para a gente mostrar nos arquivos já e também ali em locais que a gente já sabe que a gente vai mostrar também. Eu não sei qual que é o vídeo aqui, depois a internet acho que está dando umas pipocadas aqui, tá meio estranho, mas vamos tentar passar ele daqui a pouco. Enquanto isso, eu queria saber do Urandir, qual que é a... Tem alguma coisa que acho que deve ser inteligência artificial que está pipocando a nossa internet, mas está valendo. Sempre quando fala esse assunto, geralmente é assim, né? Infelizmente. No Brasil, tá demais. Mas vamos lá, Urandir. A gente falando aí sobre Ratanabá, enche os olhos nossos aqui, é claro, né? Para quem gosta do assunto, para quem tem interesse, para vocês que investigam com seriedade, com responsabilidade. Como isso é visto no exterior? Há um despertar de interesse por conta de outras nações? Sim, sim. As pessoas lá encaram de uma maneira muito melhor que aqui no Brasil, porque eles estudam, pesquisam muito mais, não menosprezando os brasileiros, mas lá a cultura é bem diferenciada de vários países que nós somos aí, o interesse é bem maior, não tem esse questionamento, não tem essas brincadeirinhas na internet, não tem pessoal questionando ou tentando tirar proveito de forma negativa ou positiva da situação, né? E sim um interesse, querer vir para cá, visitar, querer saber mais como tudo vai funcionar, o que os benefícios vai trazer, o que tem de conhecimento, né? Porque nós temos certeza lá que tem uma sala do conhecimento em Ratanabá, onde conseguimos algumas informações preciosíssimas, né? Em relação à medicina, saúde, criação de máquinas que produzem energia elétrica e principalmente também em relação ao prolongamento da vida, as quais nós já iniciamos um procedimento, já estamos fazendo um certo uso, né, do mecanismo para ver a diferença. Por exemplo, eu tenho 60 anos, eu quero comparar com alguém de 60 anos também, o que eu estou fazendo, o que a pessoa faz da vida normal, para ver se fatiar o DNA, para ver se tem uma mudança. Então, já fizemos isso, o resultado foi espetacular. A questão do condicionamento físico também, para subir morro, descer morro, jogar futebol, resistência física e tudo mais. Fizemos esse comparativo, né? E mais umas 10 pessoas, né? Nós estamos nos servindo para nós mesmos de cobaia, né? Porque não tem nada que ofereça risco à saúde, e sim só benefício. Então, são informações preciosas. As pessoas lá estão loucas, sedentas por informações. Elas estão sedentas para que Ratanabá seja desvendado, eu digo, mostrado ao mundo as coisas que ali tem, porque só traz benefício à humanidade, não traz nenhum prejuízo a ninguém, de maneira alguma, né? Então, lá fora, eles encaram como uma mega descoberta científica que vai realmente revolucionar o mundo. Fora que a gente sabe, né, complementando aí que... Deu um delay aí. Pode falar, Fernando. Fora que a gente sabe que os estrangeiros, eles vêm pesquisando a Amazônia em busca de Ratanabá há séculos, né? Então, assim, não adianta, por mais que a gente pesquise, a gente faça as coisas, quando a gente realmente está lá, que a gente anda, a gente conversa com os ribeirinhos, conversa com os indígenas, conversa com o pessoal todo, sempre eles falam o nome de algum pesquisador estrangeiro que a gente às vezes não conhece, nunca soube que entrou lá, né, mas eles estão lá já há séculos fazendo as pesquisas, levando esses resultados para fora. Tanto é que quando a gente vai fazer qualquer pesquisa, a gente, né, tem os associados que estão na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares. Então, assim, principalmente na Europa, os nossos associados de lá, eles contribuem enormemente com a parte teórica, porque eles têm muito mais material escrito da Amazônia do que a gente, né? Eles sabem muito mais coisas, eles já fizeram muito mais pesquisas.
né, a gente encontrou um rapaz no começo desse ano que a pesquisa dele de estudo foram satélites, o pessoal disponibilizou satélites na região da Amazônia para eles fazerem estudo. Isso, o cara nos Estados Unidos. Então, assim, eles têm muito mais material, eles têm muito mais pesquisa, estão pesquisando há séculos, né? Acho que não é surpresa para ninguém que a data do descobrimento do Brasil, ela é uma fantasia, né? Eles já vinham aqui há muito mais tempo do que a gente, tanto que tem essa parte também. Quando a gente foi em algumas regiões, a gente encontrou, inclusive, navios aí que têm características dos navios vikings. Então, eles, o Brasil ele já vem sendo visitado, pesquisado, saqueado há muito tempo. Saqueado também, há muito tempo. Isso daí, a gente falar que a gente começou a pesquisar agora, né? Eles já começaram há muito tempo, só que eles não conseguiram, né? Eles não conseguem chegar nos locais que eles precisam chegar. E eles estão de olho, sim, porque principalmente eles, pelas pesquisas que eles têm, eles sabem que nós chegamos em alguns locais que eles já gostariam de ter chegado e eles não conseguiram chegar ainda. Então, assim, lá fora é vista completamente, é com outros olhos. Né? Os pesquisadores de fora, eles já olharam, eles sabem, né, os pontos que eles tentaram chegar, eles não conseguiram chegar, e por essas pílulas, as coisas que a gente vai soltando, eles já sabem disso, eles têm consciência que a gente conseguiu chegar, e a gente tem, Ratanabá é essa chave que vai ligar justamente as pesquisas todas que eles têm feito há anos, eles sabem que a chave ela está aqui, e eles não conseguiram ainda esse conhecimento. Então, por isso, né, essa grande corrida atrás do que sempre eles falavam, do elo, né, do Eldorado, o elo perdido, a cidade perdida, sempre, né, eles corriam atrás disso aí. E a Dacla, então, não tem exclusividade nas pesquisas hoje? Na realidade, assim, pela lei, sim, nós temos exclusividade porque a descoberta é de Dacla, né? Por mais que os estrangeiros fuçaram a Amazônia, tentaram ali entrar em tudo quanto é canto, eles não chegaram a Ratanabá. E pela lei, quem descobre, né, tem o direito da pesquisa, tem o direito de deixar ou não a universidade ou outros pesquisadores a pesquisar junto, em paralelo, né? Então, por lei, nós temos essa proteção, sim. Nós divulgamos, nós até patenteamos, registramos tudo certinho, registramos a pesquisa. Então, não tem o maior problema de alguém querer tomar a descoberta de Dacla, né? E mesmo porque nós já estamos bastante avançados, essas empresas, mesmo sabendo das coordenadas agora, porque Dacla divulgou, para eles começarem uma expedição, nós estamos mais ou menos 5 anos adiante, né? Se eles começassem alguma coisa assim. Nós temos todos os pontos, nós temos todas as coordenadas, e como chegar até lá. A Amazônia é muito inóspita, não é para amador, muitas pessoas, pelo menos somem, desaparecem pelo menos umas 10 mil pessoas por ano, desaparecem na Amazônia, porque vai, mas dificilmente voltam, porque você tem que estar muito bem preparado, bem assessorado, a logística é fenomenal, são muitos perigos de animais, de doenças tropicais, tudo é muito perigo, cada metro quadrado, cada passo que você dá, você está correndo risco de vida, a não ser na beirada ali, na periferia, onde as pessoas já fizeram suas casas, né, já construíram, então já é uma mata conhecida, mesmo assim as onças, a sucuri acaba pegando os homens, mulheres, crianças, os cachorros, os animais, tudo, então, todo dia alguém de algum lugar vai embora nesse processo aí, mas quando você adentra a Amazônia, principalmente subindo os rios, se não conhecer o nível dos rios, das pedras, das cachoeiras, morre na primeira ida, porque é muito perigoso, são muitas pedras no caminho, né, que você não vê, e bate o motor aí, tchau, já era, redemoinho, te leva embora mesmo. Agora, então nós estamos tranquilos quanto a isso aí, mas quando nós anunciamos a pesquisa, no ano passado, a empresa que está mais próxima de Ratanabá é a empresa canadense, a empresa Braskem. E eles ficaram malucos, eles ficaram loucos, direcionaram navios, helicópteros e muitas embarcações para o local, estava a 150 quilômetros do local, para você ir, é o mais perto, né? E eles direcionaram tudo para lá, e sei que 2 embarcações afundaram, né? Perderam tripulações lá e tudo mais,
Agora, assim, mas sem a devida autorização legal. De uma forma ou outra, eles entraram, saíram várias vezes, levaram muitas coisas de lá. Nas margens dos rios tem muitos artefatos, encheram os navios aí, as embarcações, né? E ainda continuam, não pararam, não. Ainda assim, ainda fizeram uma campanha contra nós, utilizando uma associação indígena, talvez de fachada, pelo que nós podemos perceber, para tentar impedir a nossa pesquisa, o nosso avanço. Aí nós debatemos no Ministério Público, tá? E estamos trabalhando. Então, para você ver o nível de influência que eles têm, que o Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, tudo, parece que eles conseguem entrar ali e fazer um bem bolado aqui, tem autorização para tudo, mas os brasileiros não têm. Então, é isso que nós estamos pleiteando, nos órgãos competentes aqui do Brasil, IBAMA e tudo mais, porque é de forma injusta, né? Lá, todo gringo, todo estrangeiro tem a carta aberta, carta branca para fazer o que é no Brasil. Agora, os brasileiros não podem nem olhar para o chão que já vai preso. Ah, tá garimpando, tá derrubando árvore, tá isso, aquilo, tá? E as árvores vão tudo para fora. Não? As árvores são derrubadas, 90% vai para fora, não fica para cá. É uma injustiça muito grande, sabe? Assim, é injusto o que o sistema faz com os brasileiros ou com os produtos do Brasil. Mas aí, segundo o raciocínio da Ananda, aí, existe um pesquisador alemão, enquanto nós estamos aqui tentando fazer a descoberta ou conjecturar sobre a terra preta, que é o que tem na Amazônia, que é uma terra que se regenera, ela vai aumentando cada vez mais, né? Pelo que já foi pesquisado pela ciência, os caras já não estão mais na fase da terra preta, eles estão buscando a terra amarela, porque aí embaixo foi descoberto isso aí, e os alemães estão levando tudo isso embora. Ele paga para os índios ou para os ribeirinhos as diárias, vai lá, faz a perfuração, passa da terra preta, quando chega na amarela, eles não deixam os índios nem os ribeirinhos tirarem a terra. Eles vão lá, botam a escada, desce dentro do buraco da escavação, enche várias latas de terra amarela e leva embora. Então, para vocês verem que já tem essa parte também que a nossa arqueologia não sabe. Essa parte que nossos pesquisadores da universidade não sabem que existe essa terra amarela sendo levada embora fora do Brasil. Quer dizer, o que tem nela? Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, fora que vem navios lá cheios de lata de banha, né? Banha entrega para os ribeirinhos, para os índios, entrega também para os garimpeiros e tudo mais, em troca daquela banha, daquela manteiga de 18 litros que eles deixam ali para a pessoa fazer seus alimentos, né? Eles enchem com algumas pedras específicas e levam embora. As latas voltam cheias pesando o dobro do que ela tinha, porque os metais que estão indo ali em forma de pedra bruta, né, são altamente valiosos, né? Então, assim, isso é nosso Brasil, infelizmente, né? Então, pesquisando Ratanabá, descobrimos muitas coisas mais, mas não queremos briga com confusão com ninguém, de maneira alguma. Infelizmente, isso é cultural, né, Orandir? A gente passa, às vezes, a enxergar que no Brasil a gente tem muita riqueza, muitas coisas maravilhosas que nos outros lugares do planeta não tem, e o povo brasileiro não valoriza isso, né? A gente vê muito por aí, né, assim, dessa forma. Minha pergunta com relação a isso também, você falou que tem uma empresa aí pesquisando aí por conta própria, né? E a gente vê, às vezes, o descrédito, o desrespeito também, e a população, às vezes, descrente de muita coisa. Eu sei que a pesquisa de vocês tem um custo elevado, porque não é fácil se deslocar até lá, se embrenhar no meio da mata, você tem que ter os pesquisadores, você tem equipamentos. Eu queria saber de você, como que é lidar com tudo isso e ainda conseguir patrocínio, empresas que apoiam. É fácil, é difícil? Como que funciona? É muito difícil, muito difícil. Não existe nenhuma empresa patrocinando nossa pesquisa. Nós temos a associação, tem milhares de associados, esse pessoal que nos ajuda, esse pessoal que realmente veste a camisa, bota a cara ali, vai junto, eles não podendo ir todos da Amazônia, mas eles
ajuda, fazemos campanha, fazemos tokenizações de vários produtos, fazemos campanha para arrecadação de dinheiro para A, B, C ou D, e uma parte é destinada para a pesquisa, tá? Então, só contamos com o nosso pessoal. Nenhuma empresa governamental, nenhuma empresa privada nunca ofereceu ajuda, e acredito que não vai oferecer, porque uma já tem um estigma aqui no Brasil, que é a Urandir, o pai da Tebilu, né? Uma Urandir e os extraterrestres. Então, isso aí já gera um preconceito e afugenta algumas pessoas, porque não quero me envolver com o Urandir, com o DACA, porque eles é o cara dos DTs e tudo mais, isso gera um preconceito, isso gera um medo, gera uma insegurança, e as pessoas não querem realmente andar, caminhar de mãos dadas, né? Por quê? Falta de conhecimento. Quando você teme uma coisa porque você não conhece, quando você tem uma rejeição a uma X coisa, um preconceito, ou uma ideia pré-concebida, é porque você desconhece o fato. E a maioria das pessoas não se dão o luxo de conhecer, de saber como que realmente é, como que funciona. Nós temos uma pesquisa astronômica que chegamos a identificar anomalias que fogem do comportamento físico da ciência, né, tradicional. E por falar dessa anomalia e associar a objetos voadores não identificados, ficamos com esse estigma, com esse preconceito aí, com essas ideias preconcebidas, e uma turma da ufologia dita casuística, ufologia geral, assim, que também repudia, fala muito mal de nós mesmo, porque eles que têm que ser o detentor da informação do extraterrestre, da ufologia casuística mundial, são eles que batem no peito aí. Olha, a ufologia pode de quem quiser, pode ficar para eles, né? Para quem quiser, nós não queremos saber nada disso. Nós divulgamos pesquisa, divulgamos resultado. Então, toda essa complexidade de preconceitos dificultou, e ainda dificulta, né, algumas empresas investiram nos projetos de didática pesquisa, né? Então, mas nós sabemos que isso é uma questão de cultura, entendimento, respeitamos a limitação intelectual das pessoas, né? E vamos prosseguindo nossa parte. Contamos com o nosso pessoal mesmo, os associados, esse sim veste a camisa, né? E agora, com a divulgação de Ratanabá, alguma coisa mexeu com o Brasil, alguma mexeu com os brasileiros, além do pessoal lá fora. Parece que despertou uma paixão. E esse ano, milhares e milhares de pessoas se associaram à Dáquila, e o foco é Ratanabá, vamos fazer, vamos mexer, como se fosse uma luz no final do túnel, como se fosse uma esperança. E é uma esperança que realmente é um fato concreto. Tem a frase que eu sempre digo, né? Nada é por acaso, é por uma causa. É por uma causa que tudo isso é no Brasil. É por uma causa que tudo isso diz respeito à espiritualidade que engloba todas as ideologias. É por uma causa que a ciência ou as descobertas, essas revelações estão aqui no Brasil e que vai agraciar todos os brasileiros, tá? E dos brasileiros parte para o mundo. Então, é por uma causa. Ontem eu até falei, antes de ontem eu até falei na live nossa assim, gente, é por isso que Deus é brasileiro e tudo é daqui, tudo começou aqui, né? Então esse é o motivo pelo qual o mundo lá fora, né, tinha uma certa preocupação com o Brasil. Só que está mudando, né? Ratanabá está ligando os outros países com o Brasil, os gringos para cá, os estrangeiros, todo mundo está unido nessa causa, porque é benefício para toda a população. As pessoas estão cansadas de serem enganadas. É hora de acordar. E isso nós estamos vendo que, aos poucos, mesmo com preconceito, mesmo com rejeição, mesmo com tanta polêmica negativa a respeito da descoberta extraterrestre, ou da descoberta astronômica de Dáquila, as pessoas estão realmente buscando informação, estão aderindo, estão nos ajudando, né? Nós fomos ontem para uma pesquisa lá há 2 dias atrás, uma pesquisa em Paraná, e o que teve de pessoas nos ajudando, olha, aqui tem Peabiru, aqui tem o caminho dos jesuítas, aqui tem uma caverna, aqui tem uma galeria, aqui tem ruínas, entendeu? Nós não tivemos nem tempo de ir em todos os pontos apontados lá pelo pessoal. E aí fizemos muita amizade, conhecemos novas pessoas, muita gente interessada mesmo. Quer dizer, o Brasil está acordando, os brasileiros estão acordando, estão tendo consciência de uma nova fase. E isso, para nós, é muito importante, porque dá para perceber que agora não estamos mais sozinhos. Agora tem pessoas também interessadas na mesma causa. Isso é muito gratificante. Sim. E fora que isso deu, né? Isso Dá é bom, toda né? a A gente vê aqui autonomia. tô vendo aqui o chat aqui.
Pode falar, Fernanda. Não, fora que isso aí que dá toda a autonomia da gente conseguir realmente mostrar os resultados da pesquisa. A gente não tem, né, não tem que acobertar nada, fazer nada, porque geralmente quando as instituições chegam e elas bancam alguma pesquisa, elas bancam porque elas querem resultado X. E você vai ter que mostrar aquele resultado. A gente não tem esse problema, né? A gente vai mostrar o que realmente está ali, o que nós estamos vendo, né? Muita gente no começo criticou essa forma nossa também de mostrar as coisas, né? E muita gente fica e gera uma ansiedade, porque como a gente está fazendo tudo ao vivo, mostrando as coisas em tempo real, a gente não teve ainda o tempo de fazer às vezes em algum local, uma pesquisa maior, uma coisa ampla, para realmente pegar e mostrar. Então o pessoal fica, mas mostra isso, mostra aquilo. A gente está voltando ainda da viagem, o pessoal naquela ansiedade. Mas assim, o que garante a gente realmente conseguir mostrar os resultados, mostrar Ratanabá como ela é, né? Tudo que está acontecendo aqui é isso, é a autonomia que a gente tem por a gente mesmo ter associação e a gente financiar as pesquisas, né? Então, assim, por um lado, né? Tem uma limitação, mas que a gente consegue driblar isso aí muito bem. E, por outro lado, a gente tem essa liberdade total de fazer o que a gente quiser. O Urandir sempre deixa isso muito claro, né? Ninguém aqui vai perder o emprego. Os profissionais, eles ficam muito assim, quando eles vão, às vezes, dar alguma contribuição, eles dão contribuições anônimas, eles não querem estar envolvidos, mas eles sabem o que nós estamos fazendo. Então, a gente recebe, assim, vários e-mails, WhatsApp, o pessoal contribuindo, falando as coisas, dando dica. São profissionais também que não querem se identificar, porque eles sabem, se o pessoal aqui, da minha faculdade, de não sei aonde, souber que eu vejo vocês e eu tô junto com vocês e eu sei que o que vocês estão fazendo é real, eu vou perder meu emprego, eu vou perder minha posição. Então, isso é uma coisa que é muito forte, né, culturalmente falando, em todos os locais, isso daí existe. Então, essa autonomia que nós temos é graças a todo esse financiamento das pesquisas ser feito pela associação e pelos associados também, né? Isso daí para a gente foi muito importante, foi primordial. Eu acredito ainda na corrente positiva, né? Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso, falando bem, né? Falando com conhecimento, né? Com embasamento, eu acho que a gente sobrepõe cada vez mais a descrença, né? Aí a mal informação, né? Tô vendo aqui no chat, tá bombando, o pessoal perguntando muita coisa, falando muita coisa, o pessoal que gosta do assunto, que gosta do Urandir, que gosta da Fernanda, que gosta de Ratanabá. O Urandir falou aí dos associados, né? Lembrando que as redes sociais da Dacla estão todos aqui na descrição dessa live. Na hora que terminar a live lá, se inscreve no canal da Ratanabá, da Dacla, no Instagram para acompanhar tudo que a Fernanda falou, né, em tempo real. Então, estão todas as redes sociais lá. E aí, quem tiver a possibilidade de se associar, né, Urandir, fazer aí o seu cadastro e participar do projeto, né, que vai estar contribuindo com a pesquisa, né, e com o desenvolvimento aí de todo o trabalho que tem sido feito aí pela Dacla e pelos pesquisadores, né? Exatamente, né? Quanto mais pessoas imbuídas, né, por essa causa, melhor. Quanto mais associados, melhor. Isso também vai ter informações muito mais acentuadas do que aquilo que nós colocamos na mídia, né? Então, tem seus privilégios. E, nossa, e cada vez que entra um associado novo, que venha pelo menos alguém visitar a base aqui, nós ficamos muito gratos, porque é uma pessoa, é uma alma, é um espírito novo que chega com toda aquela gana de descobrir, de ajudar, de companheirismo e tudo, sabe? Então mudou muito, mudou muito. É como se Ratanabá mudou a energia do Brasil, dos brasileiros, e principalmente o padrão mental. Então, nós estamos muito satisfeitos com a pesquisa, muito contentes mesmo, né? Quando saímos a campo, é como se estivéssemos indo para uma festa, um paraíso, algo assim, sabe? É muito difícil, é muito sofrido, sim, a mata, a logística, né? Mas, assim, é muito gratificante. É como se fossem nossas férias, né? É um trabalho árduo, mas encaramos como nossas férias lá. Então, porque cada vez uma coisa nova, uma divulgação diferente, a descoberta, né? Pessoas diferenciadas também, que nós acabamos encontrando, e fenomenal, né? Então, e que bom também que agora alguns órgãos municipais, federais, estaduais estão também já abrindo uma nova frente, né? O que antes era mais complicado. Então, hoje,
já tem um leque de opções aí, e nós ficamos muito gratos por isso aí também, principalmente nas regiões, né, mais inóspitas, né? Então, sempre fazemos novos amigos aí. E é isso, viu? Essa frequência, essa energia de Ratanabá, essa frequência aberta aí, que significa dos reinos para o mundo, né? Ou da capital do mundo para o mundo, né? É muito interessante, né? Porque são vários pedaços que chega até Ratanabá, de ponta a ponta do Brasil e depois do mundo, né? Então, nós tivemos identificações muito fortes, principalmente também das missões, onde os jesuítas chegaram a derrubar as bases que existiam ali e modelaram uma igreja, né, ou igrejas, né, para realmente catequizar os índios ou mudar a história, que era uma narrativa que compramos até hoje e uma narrativa que não é verdadeira, né? Então, infelizmente, não só eles também, não. Aí teve os portugueses, teve várias outras nações que vieram aqui, chineses, tudo, né? Que antes do dito descobrimento do Brasil, já levavam minerais daqui, já levavam coisas. Nós encontramos até cidades medievais, cidades antes da descoberta do Brasil, em toda a Amazônia, ali, pelo menos umas 15 cidades da descobrimento. Não é só uma cidade perdida. Ratanabá é um complexo, né? Mas até chegar nesse ponto, tem mais de 15 cidades já descobertas, catalogadas por nós, encontrada ali, somente em 2 rios, tá? Mais de 15. Agora, precisando dos outros braços também, muito mais cidades que tem a ver com relatos bíblicos, né? Se você pega Rei Salomão, a Rainha de Sabá, as montanhas que jorravam leite e mel, já descobrimos, sabemos onde está. Leite e mel é ouro e prata. E esses dois morros, essas duas montanhas, estão no Brasil, já perto de Brasil, perto de Venezuela ali, quase na divisa. Então, vai mexer com conhecimento? Vai. Pode falar. Não, pode concluir, Orandir. Vai mexer com o conhecimento, com toda a questão ideológica? Vai, para melhor. Acho que o sonho de todos os religiosos, de todos os espíritas, o sonho de toda a parte intelectual também no diz respeito a estudos acadêmicos, ali é tudo, sabe? Está completo. Então, essas 2 cidades, ou melhor, as 3 cidades estão pesquisadas para se chegar ao Eldorado, tão falado lá fora, onde morreram muitas pessoas buscando o Eldorado. O Eldorado é isso, é Ratanabá. O Eldorado, antes de chegar a Ratanabá, tinha 3 cidades que são muito conhecidas, muito faladas e muito buscadas, né, pelos arqueólogos, aventureiros aí, onde havia a comercialização. Se você falar, os mercadores do passado, os mercadores começaram aqui no Brasil. Vinha fenícios, vinha egípcios, vinha todos os países, nós encontramos utensílios, nós encontramos cerâmicas, encontramos copos, né, garrafas de vinhos, tudo com datações, tudo com inscrições do seu país, né, tanto da China, Portugal, Holanda, tudo, né, encontramos ali, e principalmente perto dessas embarcações, né, naufragadas, aí, que a Nanda acabou de dizer, nós encontramos um antigo porto, onde toda a comercialização era feita. Só para vocês terem uma ideia da grandeza que nós temos no Brasil, só esse achado histórico, que data de pelo menos 6, 7 mil anos, tá, é o que vimos ali, já muda todo o conceito. Nós encontramos um porto de negociação, um porto dos mercadores do Brasil. Nós vamos divulgar isso? Claro que vamos divulgar. Mostramos muitos deles aí e vamos apresentar agora. São coisas maravilhosas, assim, que não tem nada a ver com machadinha, pedra polida, arco e flecha ou cinzel. Nada a ver. É muito antes disso e artefatos bastante elaborados, bem elaborados mesmo, que hoje seria de luxo para nós, né? Então, são os segredos que esconde a Amazônia, principalmente agora, né, nessa baixa das águas, está revelando coisas extraordinárias, né, com a seca da Amazônia, que acontece a cada 13 anos, né? Isso é cíclico, muitas pessoas estão achando que vai acabar a água da Amazônia, não vai acabar. A cada 13 anos acontece algo parecido, né? Então,
as descobertas são fenomenais. Nós temos tudo isso registrado, ganhamos muito presente das pessoas ali em volta, né? Que encontram objetos e nos passam. E nós vamos fazer uma reserva técnica, fazer um grande museu e deixar à disposição da humanidade esse museu, esses grandes achados, que é dos brasileiros, né? E olha só, mais uma vez eu vou falar, não consideramos Ratanabá um achado arqueológico. Vamos considerar Ratanabá uma herança para os brasileiros, uma herança deixada por uma civilização primordial aí, que habitou a Terra, uma civilização mãe dos gigantes, né? E depois para o homem moderno, que na realidade é nossa herança, tá? Não é um achado arqueológico. Deixando bem claro isso aí, porque achado arqueológico tem alguns pormenores aí, algumas leis que se encaixam, né? Ratanabá não se encaixa em nada disso aí. Ratanabá é a morada de nossos ancestrais, vamos dizer assim, né? Que deixaram aí para futuras gerações. É um achado e tanto, né? E, assim, merece toda a evidência, né? Não só do Brasil, como de outros países, né? Que cada vez a gente consiga desvendar mais, né? E trazer mais à tona do que está sendo descoberto lá, né? E para as pessoas também que ficam aí em descrédito, fazendo brincadeiras, né? Para que elas entendam o verdadeiro significado de um achado dessa grandiosidade, né? E falando em pesquisa e tecnologia, perguntar para a Fernanda como foi usar a tecnologia LIDAR, né, nas pesquisas. É LIDAR ou LIDAR? LIDAR, LiDAR, né? Lá fora eles falam LiDAR, alguns falam LIDAR, isso daí independe, né? Mas assim, nossa, para a gente foi sensacional porque, como o Urandir falou, o local, para a gente chegar realmente ali, naquele local, é um local mega, é muito inóspito, não é fácil acesso, nada na Amazônia, né, é fácil acesso, mas ali realmente a gente superou, né? Eu falei que assim, foi escolhido a dedo o local, porque é mega complicado chegar até ali, né? Inclusive, assim, a aldeia mais próxima do local, ela fica a 17 quilômetros, mas quando você pensa em 17 quilômetros dentro de uma selva amazônica, isso daí você pode multiplicar aí por, sei lá, por uns 100, mais ou menos. É bem, bem difícil, o acesso muito complicado. Então, realmente, assim, o LiDAR, ele foi né, a forma como nós achamos ali de fazer aquele primeiro rastreio, um rastreio remoto. Demorou, não foi um local assim, muito fácil também, inclusive os pilotos, a gente ficou, né, quando o avião com os pilotos que ia fazer o rastreio, eles chegaram, eles partiram de Alta Floresta, nós fomos para lá também, a gente fez um voo em paralelo com eles. E eles também ficaram muito assustados, né? A gente fala, ali quando você sai da região ali das fazendas e começa a realmente ver a floresta, que é um tapete gigante verde, aquilo ali parece que não tem fim, é um mar verde, né? As pessoas, elas assustam, porque assim, a gente fica vendo muita coisa na televisão também, porque estão desmatando, a gente vai ver tudo desmatado e vai pegar fogo. Quando você vê o mar verde na sua frente e você olha para o lado, você vê assim, olha, aqui não tem muito para onde correr, não. Né? A gente tem que ir lá, fazer o que tiver que fazer e voltar. Então, assim, os próprios pilotos, eles falaram que o primeiro dia eles ficaram bem, assim, assustados com o que eles viram, e depois eles foram acostumando, porque eles chegam na área e eles têm que ficar fazendo aquele rastreio, eles ficavam ali o tempo, né, de autonomia do avião, mas é um trabalho longo, não é um trabalho fácil, e é um trabalho, assim, muito manual. É lógico que eles têm os equipamentos, mas o piloto ele tem que ficar concentrado para ele fazer a linha reta que o copiloto está ditando para ele. E tiveram várias dificuldades, né? O LiDAR é uma ferramenta sensacional, mas se tem alguma nuvem abaixo dele, chuva, fumaça, alguma coisa, aí eles não conseguem fazer o rastreio completo. Realmente, a parte de baixo ali, ela tem que estar totalmente limpa, né, clara, para que o laser consiga bater o mais fundo possível ali e voltar com a informação que a gente precisa. Né? Então, eles demoraram ao todo aí, mais ou menos uns 21 dias para fazer todo esse rastreio. Nesse tempo, nós fizemos várias idas e vindas em Alta Floresta, e a gente sobrevoou também a área para ter, né, tanto o LiDAR, quanto também as imagens reais, porque a gente consegue cruzar o que o LiDAR pegou ali
com o que a gente também filmou e fotografou ali de cima. Né? Então, assim, é uma ferramenta incrível. A gente agora está fazendo testes com um LiDAR. Pode falar. Essa imagem aqui que você me mandou, vamos tentar colocá-la aqui? Tá, tem uma imagem do avião e tem uma simulação, né, do rastreio do LiDAR. Essa imagem... Ela aqui também. Sim, pode... Essa daí, bom, aproveitar que a imagem está aí, né? Isso daí é uma identificação que a gente fez de um local que são as possíveis torres, né? Que são pelo LiDAR, quando a gente mediu, fez a medição do tronco, da altura, a gente viu que, assim, não existe árvore no mundo que pudesse ter um tamanho desses aí. Exatamente aí, as duas aí, uma ao lado da outra. Esse é um pilar, seria um pilar de identificação de uma possível... uma estrutura. Um possível lugar de... uma estrutura. Exatamente. Legal. E isso seria soterrado? Isso estaria para baixo? Tem as partes ali, essa região toda que a gente, né, onde o LiDAR passou, é a região que está mais aflorada. Mesmo assim, existem camadas e camadas e camadas de terra ali por cima, tá? Mas é uma estrutura que ela está bem preservada. Nesse local aí, é um local que tem uma sinalização, mas a estrutura, ela estaria para baixo ali também. Então tem muito trabalho aí para fazer, hein? Muito trabalho. Essa maior aí, ela tem 79 metros de altura por 15 de largura. Então, 15 metros, é gigante, né? 79 metros de altura, equivalente a 30 andares, mais ou menos. Esse vídeo aqui do avião, Fernando, é do projeto do LiDAR? Isso. Esse avião é o avião do LiDAR. Vamos tentar colocar aqui. Não sei se ele vai rodar. Tudo muito devagar hoje. Quando, dependendo dos assuntos, né, a coisa não anda muito a favor. A gente sempre se depende da tecnologia, a tecnologia deixa a gente na mão, né? É desse jeito mesmo. Pois é, né? Pois é. Mas tranquilo, nós moramos aqui no interior de São Paulo e tem a sorte de não ter acabado a energia, né? Porque se fosse em São Paulo, nem a live a gente ia estar tendo. Realmente não quer entrar, Fernando. Não, tranquilo, deve estar bem carregado, né? Mas assim, o pessoal pode acompanhar depois, é para eles terem uma ideia, né? O avião, como é que ele foi feito, o equipamento ele fica embaixo ali do avião, então tem um alçapão que abre para o laser ficar exposto, e ele vai fazendo esse rastreio, né? É isso aí, o laser bate ali numa profundidade e volta com informação. A gente está fazendo agora alguns testes com um equipamento compacto, que é um LiDAR que a gente coloca nos drones, que são drones, né, maiores, mas que a gente, né, consegue levar para os lugares para fazer também esse tipo de rastreio. Logicamente que o equipamento ele não tem uma acuidade, né, uma precisão como esse equipamento que a gente usou, né, mas é um equipamento interessante também para alguns locais, como a gente foi agora para o Paraná, a gente vai em alguns locais isolados, assim, que a gente consiga levantar um drone e passar o LiDAR, ele já dá ali em tempo real, ele já passa algumas informações para a gente que a gente demoraria não sei quanto tempo, né, para ter. E é interessante porque às vezes você está num lugar que é difícil acesso, você consegue já usar o equipamento, ter a informação praticamente em tempo real, e aí você já consegue tomar algumas decisões aí, em alguns locais, anda mais, anda menos, para outro lado. Então isso facilita muito as pesquisas, isso para a gente é muito importante. Maravilha. E o Orandir falou em povos indígenas, né, os povos originários, e eu acompanhei em alguns momentos, em alguns lugares,
algumas entrevistas deles sobre a identificação de alguns seres, por exemplo, extraterrestre, outros seres que a gente conhece aqui como de civilizações interplanetárias, tal, e eles reconhecem aqueles seres. Houve esse reconhecimento também daquilo que foi garimpado lá em Ratanabá? Houve esse reconhecimento dos indígenas? Eles sabem quem foram os povos que habitaram essa época? Eles têm esse entendimento? Sim, tem. Todos eles têm sua cultura, sua lenda, né? A narrativa desde quando surgiram, e os ensinamentos que deixaram, a aparência dos seres, dos deuses, né, que eles deixaram aí também, e principalmente a presença e a volta ou visitação deles por vários anos, seguidos. Então, todas as culturas, todas as etnias, as quais nós tivemos contato, elas têm sim esse lado, e muito acentuado, e levam muito a sério, respeitam muito, e a maioria deles ainda espera a volta daquele orientador, a volta daquele ser que realmente, de vez em quando, passava informação, tecnologia e orientações para eles. Então, praticamente todas as culturas, né? Nenhuma delas nós tivemos uma informação negativa, sempre positiva em relação à visitação desses seres, né, em suas aldeias, e inclusive a maioria deles tem até um ponto lá, como se fosse um santuário, onde os deuses ou os seres vêm, se apresentam e passam informação. Então é muito interessante e caracterizado em todas elas essa assinatura, não só dos seres, mas de deuses também para eles, né? Então é muito importante esse lado. E aí você disse, Ranger, que foram achados crânios alongados, e também tem lugares em que as passagens, as escadas são feitas... Caiu. Voltou. Caiu. Foi. Está tudo... Hoje, né? Tá meio muito complicado. devagar, muito estranho. Parece que tem uma energia aí superior mexendo, né? Para bem, né? Para bem. Nesse local, nós encontramos... Nós vamos tocar o barco. Não, bora. Se o motor pifar, vamos no remo, né? Se quebrar o remo, nós vamos no braço. Seja da fábrica, é aquele momento, né? Alguns artefatos metálicos, nada de machadinha, nada de pedra. Alguns adornos, alguns ornamentos em volta do corpo deles, tá? Não podemos mexer, porque ainda vamos relatar essa parte ao IFAM, né? Vamos ver o acordo que vai ser feito isso aí, e aí vamos mostrar o local, né? Onde realmente está sendo... Mas está tudo certo, está bem orientado, em relação ao museu, em relação à reserva técnica. Eu acho que agora vamos pegar uma velocidade imensa em relação à apresentação de tudo isso que nós estamos achando. Imagine só, 64 esqueletos de gigantes. E o crânio, tem crânio alongado na horizontal, na vertical e um pouco inclinado também, e alguns crânios normais, como o ser humano de hoje, né? Então, são, no mínimo, 4 raças diferenciadas ali, trabalhando em conjunto, né? Porque estavam juntos ali, no mesmo salão, estão no mesmo salão, estão na mesma caverna, né? E são crânios bem preservados, uma estrutura óssea diferente da nossa, parece... Imagina você um marfim, que vai durar muito mais tempo, né? Algo assim, espetacular, não tem a mesma densidade. Agora imagine o resultado da análise do DNA desses caras, o que vai trazer de informação para nós. Então, só por aí já vai ser um abalo, né? Um choque científico aí que vai revolucionar o mundo e vai provar, sim, por A mais B, que tivemos a visitação e temos a visitação de colegas aí, vizinhos do espaço afora, do mundo afora, ou de outras realidades paralelas aí, que interferiram e ainda interferem na vida humana, né? Então, isso vai ficar muito claro, e o resultado vai ser positivo, porque é mais informações, é mais certeza, né, de que não estamos sozinhos.
Os gigantes são os populares Nephilims ou Nefelins que falam? Os Néfilins, né? Uns falam Nefelins também, os Néfilins são os gigantes dito da Bíblia, mas também tem os tais de anjos caídos, né? Que são 3 estaturas, 4 metros, de 6 a 8 metros e 12 metros, né? São os terríveis gigantes, que chegou a 144 mil gigantes na face da Terra, né? Tudo com essa estatura de 12 metros, e os outros 8, 12. Mas esses menores, que diz respeito aos Anunnakis, tá? Que bate, né? Vai de encontro com os sumérios, os deuses sumérios, né? Que são os Anunnakis. Ali nós temos vestígios deles também, e parte desses corpos dos esqueletos que ali estão, também são de Anunnakis. Então, se você falar de Suméria, Mesopotâmia, né? E os deuses deles, os Anunnakis, aqui no Brasil nós temos, está cheio deles, tá? Agora, nós queremos mostrar isso mais rápido para o mundo. Eu acho que a burocracia tem que ser mais, né, flexível, tem que ser mais, as pessoas têm que ter a mente mais aberta para podermos realmente apresentar para o mundo. Senão, o que acontece? Muitas pessoas ficam, vocês não mostram, fala, não mostram. Gente, se você mostrar alguma coisa, você tira alguma coisa do chão ali, tu vai preso. Além de pagar uma multa, vai ser proibida a pesquisa, entendeu? Infelizmente, no Brasil é isso. Nós temos que ter calma, ter paciência, porque fazer tudo dentro das regras, das normativas, né? Porque a nossa vontade é de descobrir, gente, está aqui, ó, Ratanabá, está aqui as quadras, aqui as pirâmides, está aqui toda construção escalonada, está aqui os esqueletos dos gigantes, está aqui os ornamentos deles, está aqui os veículos voadores deles, está aqui os veículos, né, que não precisam de roda, está aqui os aparelhos eletromagnéticos, está aqui os bastões utilizados por personagens como Moisés, Abraão e outros mais, que abriram os mares, que transformava água em vinho, que transformava madeira em cobra, e assim por diante. Está ali, os artefatos estão ali. Agora, existe um grupo de pessoas que mandam no sistema governamental de todos os países que não querem que isso venha à tona, entendeu? Nós já fomos ameaçados diversas vezes aí, já fomos perseguidos muito, muito para não mostrar nada disso, mas nós vamos mostrar, nem que não queiram, nós vamos mostrar. Por quê? O que nós estamos registrando de 40 anos para cá não está só nas mãos de Urandir e Fernanda, ou dos filhos, né? Não, está nas mãos de muitos associados, de muitas pessoas e de algumas instituições espalhadas pelo mundo inteiro, porque de qualquer forma isso vai vir à tona. Nós estamos fazendo da maneira mais transparente possível, mais legal, tendo toda a paciência burocrática para realmente mostrar as coisas como o sistema quer, tá? Mas se chegar uma hora que travar isso aí, tudo vem à tona de uma vez, nós não vamos deixar isso escondido, não vamos mentir, não vamos esconder isso da população, isso é um presente, uma dádiva divina. Vai entender, cada ser humano vai entender o porquê ele está aqui, a razão de estarmos aqui. Cada ser humano vai entender a grandiosidade da vida, que não é tirando, se suicidando, não é se drogando, não é, sabe, se debatendo aí, que não vale a pena isso, a dádiva da vida, nossa essência, tem um propósito muito maior, muito maior. Nós viemos aqui para trabalhar até os 40 anos, chega a 50, 60, já está morrendo aí da idade, ou de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, já te aposento para você ficar mais preso ao sistema ainda, e aí já não deixa você se locomover para você enriquecer e atrofiar toda a musculatura para envelhecer mais rápido e morrer mais rápido, que aí você não vai dar despesa ao sistema, entendeu? Então tudo isso aí vem à tona, vai acabar essa questão do envelhecimento rápido, vai acabar essa questão da doença, vai acabar a pobreza, não tinha que ter pobreza, não tinha que ter miserável no mundo. Ratanabá traz tudo isso aí. Mas tem uma parte do sistema global, não falo brasileiro não, sistema mundial, não quer que verdades venham à tona. Por esse motivo, essa loucura de gringos de outros países aqui na Amazônia, tudo bem, achou minério, achou ouro, eles vão levando o ouro embora também, mas eles querem isso aí, eles querem o Eldorado. E o Eldorado está descoberto aí há 40 anos, só que é difícil, porque houve 2 grandes dilúvios aí que soterrou tudo, além das brigas, né, que nós chamamos aí a guerra dos mundos, né, que realmente aconteceu entre 4 irmãos, e com suas naves, né, com suas aeronaves aí. Então, gente, nós temos tudo isso, nós temos esfera, nós temos túneis,
com esferas de ouro, que é um meio de locomoção por levitação. Nós achamos isso aí. E quando nós falamos que está a partir do Forte Príncipe da Beira, é um dos pontos onde mais nós encontramos, muita gente, nós fomos lá, não vimos nada, não sei o que, não tem, é mentira, não tem túneis. Como não tem? Vocês foram lá pesquisar? Não. Nós entramos lá com o Exército Brasileiro. O comandante Sandro, na época, deu a permissão, porque ele estava sob a guarda do Exército Brasileiro, o comandante Sandro deu a permissão para entrarmos lá, fazer a arqueologia interpretativa, que é aquela que você não pode mexer nas coisas, mas pode registrar, forçar tudo isso aí. E assim nós fizemos, nós fomos em 52 pessoas, 52 pesquisadores. E nós adentramos ao forte, sim, nós temos os vídeos, está tudo filmado aí, tem os túneis, tem as galerias, botamos na internet. Mas tem um engraçado aí na internet, não é mentira, não pode. Tem um cara que quer se dizer sábio demais, que ficou com o ego ferido, lá que é o cara de Mato Grosso, lá o Eduardo Góes, ego ferido porque está no território dele, ele não viu aquilo lá. Vai estudar, vai pesquisar, entendeu? Então, você não tem que ficar em casa só olhando, lendo livros e replicando o que leu nos livros. Vai estudar, vai lá, vai pesquisar. Aí tem uma grande parte da mídia que dá cobertura a essas mentiras, dá cobertura às pessoas com ego ferido e detona a pesquisa de Dáquila. Graças a Deus, graças aos deuses que temos aí a internet nós podemos mostrar tudo, então não fica perdida a informação. Se fosse depender da mídia tradicional, nunca isso vinha para a humanidade. Se fosse depender de alguns estudiosos profissionais, pelo ego ferido, de não ter feito a descoberta, tá? Que é idiotice total isso aí, jamais a humanidade ia saber. Então, por isso que eu estou dizendo assim, é muito difícil mesmo fazer pesquisa no Brasil, não tem apoio, né, dos órgãos competentes que deveria, e temos que fazer com o nosso próprio recurso, com o nosso próprio dinheiro, né? Então, mas assim, nunca, eu já prometi, prometo novamente aqui, jamais a população vai ficar sem saber o que está aqui no Brasil. Jamais. Vou matar o Uradir, vamos sumir com ele, todo o povo dele. Não adianta nada. Não adianta nada. A informação já está disparada em todo o planeta, não é de agora. E na hora certa, se acontecer alguma coisa, as pessoas vão liberar isso aí, tá? Agora, com o andar da carruagem, né? Eu acho que com toda essa movimentação, eu duvido que as universidades, que os órgãos competentes, que alguns profissionais não queiram realmente trazer essa verdade à tona. Então, os gigantes existiram sim, e ainda existem. E prova disso aí, olha só, na Amazônia, nós temos lá eventos, né, que ocorreram com os ribeirinhos, com os indígenas, com os madeireiros, com garimpeiros, seringueiros e tudo mais. Sempre acontece, todo ano acontece. Deles se depararem com gigantes da floresta. Uns chamam de gigante da floresta, outros chamam cara do pé grande, outros chamam mapinguari, outros chamam de os homens peludos, que é a vestimenta deles. Existem os gigantes, nós encontramos crânios também desses gigantes? Sim, estão muito bem preservados, porque deve ter falecido aí há 100 anos, 1000 anos atrás, sei lá. Mas quantos gigantes ainda existem na Amazônia? Muitos gigantes. Então, por que vocês acham que eles estão tudo de ouro querendo tomar a Amazônia de toda forma? Por conta de ouro, minério? Isso é conta da carochinha, não é por isso não. Eles sabem que a cidade é aqui, eles sabem que depois do primeiro grande dilúvio, tudo foi soterrado, e que quando as águas baixaram, muita coisa foi possível acessar, tipo Grécia, Turquia, Peru, Bolívia e tal. Mas aqui no Brasil, o que ficou aflorado, que são as terras mais baixas aqui? Temos São Miguel das Missões, o que os jesuítas derrubaram e fizeram igrejas. Nós temos aqui a Aldeia dos Limões, aqui em Mato Grosso do Sul, a Aldeia dos Limões, que ainda tem base dos Anunnakis, ainda tem as fundações, e derrubaram também, fizeram 2, 3 capelas em cima, tá? Mas a fundação está intacta. Nós temos aqui Nova Brasilândia do Sul, tá? Monumentos extraordinários, uma pedra, a pedra do conhecimento, nós chamamos, porque é uma pedra de 50 metros de diâmetro, com a descrição, como fabricar o ser humano, como surgiu o humano, o que é Deus, o que realmente é Deus, sobre Jesus Cristo, sobre todas as tecnologias que foram perdidas, que agora que estamos fazendo uso novamente dela, carro elétrico, todas essas questões de energia livre, já existiam no passado. Se você olhar para a Tartária, você vai ter a prova mais recente das questões aí. Se pesquisar sobre a Tartária, você vai ver que as pessoas já tinham tudo isso aí que nós temos hoje, que para nós é novidade, que na realidade há 100, 200, 300, 500 mil anos atrás
já era descartado por eles. Então, é isso que o mundo está atrás. Nós fomos lá fora, Portugal, Alemanha, França, todos eles têm mapa do Brasil antes do descobrimento. Eles já vinham para cá com mapa, já sabiam o que estavam procurando. Eles já tinham toda a localização. E também tem tudo sobre a Antártida ainda sem gelo. Se você pega o mapa de Pires Reis fez um mapa lá com a Antártida, não tinha gelo. Então tem todas as montanhas, tem tudo lá. E agora para nós, tem gelo, não pode ir lá. Então é o seguinte, os militares não deixam ninguém lá, né? Nós fomos à Antártida, assim, tá? Há 3, 4 anos atrás, para fazer o teste da Terra Convexa, nós fomos à Antártida, ficamos lá 8 dias, né? Então, é um local muito inóspito, sim, tá? Mas, o que eu estou querendo dizer com isso aí? Toda essa gama de conhecimento, a mídia tradicional não vai deixar falar. Eles não vão expor, eles não vão abrir, porque eles são submissos ao sistema lá fora. Eles são obrigados a liberar informação só que é dita para eles. Aí você tem, não vou nem citar o nome, né, mas a mídia tradicional, todos sabem o que são. Eles são obrigados a seguir a cartilha dos caras lá fora. Pensa que esse ego aqui, eu sou jornal A, B, C, eu sou televisão A, B, eu sou TV e tal, é nada, são tudo empregados do pessoal lá de fora, são tudo escravos dos caras lá de fora, e é obrigado a falar e mentir para a população brasileira. São obrigados a fazer isso aí, né? Então, são verdades ocultas, nós descobrimos, e tudo isso a duras penas, e hoje, graças ao advento da internet, a população inteira sabe disso e desconfia, né? E as pessoas já se deram conta de que estão sendo enganadas desde que nasceram, né? E qual a luz no final do túnel? Qual a única esperança que o brasileiro ou a população tem? A esperança é que um dia alguma coisa aconteça de bom. Quando será esse dia? Será que nós já estamos nesse dia? Será que nós já chegou? Gente, ali em Ratanabá é alternativa para tudo, até para o prolongamento da vida e, quem sabe, até mesmo não morrer. Você viver 2, 10, 20, 50 mil anos, né? Se você não descer para teu corpo, cabeça e tudo mais, tudo bem. Se você conseguir se preservar, vai viver 50 mil anos, 100 mil anos aí. A própria ciência diz que a pessoa que vai viver 1000 anos acabou de nascer 1 ano atrás. Então, se a própria ciência diz isso aí, imagina os conhecimentos que tem lá nas salas de Ratanabá, nas gravuras, entendeu? E não é gravura assim, feita em pedra, não. É algo mega inteligente, mega sofisticado. Então, querendo ou não, isso tudo vai vir à tona. E não vai demorar, nós não vamos esperar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. Não dá para esperar mais. Então, chegou a hora realmente de mostrar. Nós estamos fazendo da maneira mais organizada possível, de acordo com a burocracia. Mas, se uma hora esbarrar, travar, tudo vem à tona. Então, de qualquer forma. Isso é importante, né? Porque como o nosso canal nasceu assim também, né? Desmistificando aí tudo que vem sendo falado, né? A gente preza aí pelo compartilhamento do conhecimento. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, trazendo para a gente aqui, né? Com muita certeza daquilo que falam, né? E às vezes eu vejo uns comentários aqui no chat, pessoal. Vamos ter mais calma também, né? Se vocês não concordam, não deixa para lá, não precisa julgar os coleguinhas, tá bom? Mas eu acho que é muito importante porque um dia, né, quem sabe, um dia, então, eu acho que acredito que esteja próximo, né, o sobrenatural será muito mais natural, e eu venho repetindo isso a todo mundo que a gente conversa aqui, será muito mais natural do que sobrenatural, né? Então, tem muita razão, né, naquilo que você fala, naquilo que vocês pesquisam também, e vai de encontro a muita coisa. Eu queria saber, Urandir, se tem alguma coisa que liga Ratanabá, as pirâmides no Egito, lá os maias, os incas, existe alguma coisa em comum que liga todos esses povos ou não? Sim, existe. O principal delas, o padrão arquitetônico. A Ratanabá tem toda a formação escalonada, como tem a formação de piramidal em ápice, pirâmide lisa também. Você pode prestar atenção que as pirâmides do Egito, Guatemala, Maia, todos os pontos do mundo obedecem a um padrão arquitetônico, né? E esse padrão
Ratanabá também tem um montão, só que Ratanabá tem todos os padrões, tanto piramidal, escalonado, quanto abobadado, que as igrejas copiaram isso aí, né? E da mesma forma que a acústica, a meia concha ou forma de concha. Toda essa acústica aí não precisava de microfone para falar determinadas distâncias, né? Então, mas por que tem tudo isso aí? Os construtores que ergueram isso aqui no Egito, no Peru, ergueram em todas as partes do mundo, porque o padrão arquitetônico é o mesmo. É o seguinte, Ratanabá é tudo isso. Tudo isso que está lá fora são pedaços, são braços dos construtores que ergueram Ratanabá. Ela é a primeira cidade no mundo, né? A ciência ainda vai comprovar isso aí, eles ainda vão realmente ter total certeza disso aí, a primeira cidade. Daqui saiu tudo, daqui saía todo o conhecimento aqui do Brasil, né? Da América do Sul. Então, Ratanabá, eu sempre falo, é maior que São Paulo, que eu já andei, eu sei o que eu estou dizendo. São 40 anos de pesquisas, tá? É apenas um pontinho insignificante de Ratanabá. Mas, assim, como eu falei aqui em São Miguel das Missões, Paraguai, Uruguai, tudo tem essas bases. Os fortes são 2.700 e tantos fortes espalhados pelo mundo inteiro, forte estrela, 4 ou 5 pontas. Isso você acha que foram portugueses e holandeses que construíram isso aí? Na época, não tinha nem essa tecnologia, não tinha comunicação do jeito que temos hoje, nada. Tá, nem esse transporte aéreo, de maneira alguma, navios de grande porte para levar esses carpinteiros, né, ou esses arquitetos aí, justamente para erguer a mesma coisa em diversos continentes, não dava tempo. Se levasse 10 mil anos, eu conseguia fazer isso com a tecnologia de hoje. Agora, imagine com o passado remoto, né? Então, até as pessoas ficam nervosinhas aí na internet, tá, que tem um conhecimento um pouco limitado, temos que ter paciência, porque mais tarde eles vão compreender tudo isso aí. Então, nós já aprendemos a ter paciência com eles, né? Porque tem uma limitação intelectual que não consegue, eles têm medo de encarar a realidade, eles têm medo de perceber que existe algo muito maior. O mundo deles, do jeito que está bom demais. Não quero que mexa no meu mundo, não quero tirar a cabeça para fora da casinha, sabe? Não quero chegar lá fora, porque aqui está bom demais. Então, essas pessoas limitadas, assim, elas acabam que mais tarde ajudando mais ainda os outros, porque quando elas conseguem compreender, elas viram um soldado aí para poder realmente mostrar a realidade para o povo, né? Já tivemos exemplo disso aí. E desses exemplos é que também conseguimos essas conexões aí com diversas outras construções antigas, né? Espalhadas pelo mundo, porque as pessoas que não entendiam, a partir do momento que compreendeu, virou quase um fanático para divulgar a verdade que ele estava pisoteando, ocultando o tempo todo, né? Então, esse padrão arquitetônico é comum, tanto é que nós estamos construindo uma cidade aqui em Mato Grosso do Sul, com esse padrão arquitetônico, justamente para fins de estudos quânticos, tá? Descobrir muitas coisas da pirâmide, o seu real funcionamento, ou pelo menos próximo deles aí, as câmeras, né, subterrâneas, e fizemos uma réplica de um pouco de cada coisa aqui, porque o estudo quântico já gera toda essa energia taquiônica, né, que é isso que a humanidade precisa. Então, essa relação arquitetônica é que mais tem ligação entre si. Tá? Imagina assim, Ratanabá está espalhado em todos os continentes. Há um pedaço aqui, um pedaço da Europa, na Turquia, na Grécia, em Peru, tudo é pedaço de Ratanabá. Todas as construções em pedras diz respeito aos construtores que ergueram Ratanabá. É tudo da mesma fundação, mesmo padrão arquitetônico. Então, por quê também? Porque a pedra é eterna, mas ela não vai se gastar daqui uns 100, 200 anos, né? Ela vai ver milhares, milhões de anos aí, senão o planeta também já tinha se acabado, né? Então tudo é rocha, rocha é eterna. Então isso foi um dos motivos as quais eles optaram pela construção das suas bases aqui no planeta Terra. Legal. E muita coisa, né? Muita coisa para a gente falar, né? Ter tanto assunto legal, bacana, né? E você vai falando, a mente vai indo embora, né? Eu acompanhei vocês, Fernanda, principalmente também nas redes sociais, fazendo
o caminho de Tupava, né, o Piabiru, né? Eu queria que você, Fernando, pudesse explicar para a gente como foi fazer esse caminho, né, de Tupava, o que liga ele ao caminho de Piabiru e o que liga Piabiru a Ratanabá, como que funciona isso? Como que é esse caminho e para que ele servia? A pesquisa toda de Ratanabá, né, nos primórdios aí já começou, né, seguindo esses caminhos, né? Então são os caminhos mais antigos aí que nós temos, que ligavam realmente todos os continentes. Nós temos pedaços do Piabiru em vários lugares. O pessoal ali chama o caminho de Tupava, é o que a gente falou, as entradas daquela trilha, a gente não sabe se são entradas originais, né? Mas a gente, através delas, a gente chega realmente no local onde tem o assentamento original, que até pela formação das pedras, o tipo, algumas inscrições que a gente achou ali das pedras, você ali consegue, né, verificar que é um caminho completamente diferente. Né? Então, assim, a gente foi, né, vocês perguntaram, né, como é que foi fazer esse caminho, né? Foi, assim, foi muito interessante, porque a gente começou, como nós temos, né, associados em todos os lugares, a gente tinha 2 associadas que elas fazem esse caminho aí praticamente diariamente, e elas conheciam bem algumas regiões. Então, elas foram as nossas guias, levaram a gente até o local realmente que era de interesse, que é o caminho onde tem o pavimento original, né? E a gente ficou um tempo ali, conseguiu, né, tirar algumas fotos, verificar algumas formações bem diferentes. Acho que a gente nem conseguiu mostrar tudo ainda, né? E o caminho se estende ainda, aquele caminho se estende até um certo local, só que depois ele chega, né? Esse caminho chega até Morretes. Na entrada de Morretes, vindo na direção onde nós estávamos, também é a mesma coisa, vai ter um pedaço, né, que é de terra, que não está tão preservado, até chegar naquele caminho. São as entradas, né, que a gente não sabe se são entradas originais, tá? Tem esses caminhos, são interessantes, a gente inclusive divulga bastante, porque no mundo inteiro a gente vai achar resquícios desses caminhos aí de Piabiru, tá? Alguns foram, né, alguns vão ser vão ter a grama, aquela grama, que é um pedaço que nunca, aquilo ali não cresce nada em volta, é preservado porque aquela grama ela já foi feita, a gente fala que já foi uma tecnologia, eles já descobriram uma planta para eles colocarem ali para preservar aquele caminho. Alguns vão ter tijolos, alguns construíram em cima desse caminho justamente para apagar o que tinha ali, apagar informações, porque aquelas pedras elas têm algumas inscrições também. Né, elas têm marcas, a gente mostrou na live, né, uma pata que a gente ficou brincando ali, né, a pata de urso, pata de alguma coisa, em cima daquela pedra. Então, elas passam, aquelas pedras, elas têm as informações. Então, muitos dos descobridores aí, quando eles chegaram, eles pegaram e fizeram o quê? Eles construíram realmente outras estradas em cima, né, construíram em cima daquilo ali para apagar aqueles rastros do que tem embaixo, né, que seria a verdadeira informação. Né? E a gente sabe que todos os caminhos de Piabiru levam a Ratanabá. Então, a gente fazendo toda esse mapeamento, de novo, dos caminhos, em qualquer lugar do planeta que você estiver, você vai saber onde você, né, eles vão convergir para esse centro aí do que a gente fala, né, que um dia foi a capital do mundo, que foi Ratanabá. Né? Então, assim, a gente está divulgando muitas imagens, o pessoal está mandando muita coisa para a gente também, não só do Brasil, como já do exterior, alguns associados nossos que foram já fazer alguns outros caminhos aí no exterior, já mandaram para a gente, porque acontece o quê? É uma coisa bem interessante. As construções, elas são tão bem feitas que muitas vezes, né, eles constroem por cima, só que a construção de cima, ela vai se deteriorando e vai mostrando o que tem embaixo. Né? Isso aí é bem interessante. Então, é o que a gente fala realmente, né? A tecnologia que eles usaram, e quando muitas vezes, né, o Urandir fala de herança, eu penso também numa forma muito assim, de pai e mãe terem deixado alguma coisa para a gente mesmo, sabe? De uma coisa assim, dos criadores terem deixado esse presente para a gente, que é uma coisa que eles pensaram assim, que, nossa, daqui a milhões de anos, né, os nossos filhos vão chegar e eles vão ver essa maravilha, eles vão ver realmente o que a gente criou para eles, o que eles podem criar, o que eles podem replicar, porque tudo isso está aqui, é um aprendizado, porque a gente consegue fazer também. Né? A gente tem que... a devolução dessa memória que a gente tem do padrão original que nós temos, né? Para a gente conseguir, com todas as tecnologias que nós vamos acessar ali, a gente conseguir replicar isso tudo.
Então, isso tudo teve um motivo, né? Quando você olha uma construção assim, em pedra, aquilo ali está ali há milhares de anos, aquilo sofreu intempéries, tempestades, terremotos, aquilo ainda está ali. Acho que foi assim, tiveram um cuidado tão grande em deixar aquilo para a gente hoje, às vezes, olhar aquilo ali e nem ligar, não sabe nem o que é aquilo, ou então virar e falar assim, isso daí não é nada. Isso daí, sei lá, foi feito há 100 anos atrás, né? E a gente sabe que a coisa não é assim. Então, assim, existem, né? Por que é importante a gente percorrer também, né? A gente faz questão de ir a esses lugares, a gente já percorreu vários lugares aí pelo mundo inteiro, justamente porque a gente chega ali com um olhar já diferenciado de outros lugares que a gente veio, né? Eu acho que o pesquisador, assim, de alguns lugares, de alguns sítios, eles às vezes ficam muito limitados àquilo ali, eles não têm aquela visão, a gente fala visão 360, né, dele chegar em outros sítios, ele fazer também um comparativo daquilo ali. Infelizmente, né, alguns ficam ali a vida inteira naquele mesmo sítio, eles não saem dali, tem alguma informação pelos livros, né, pouca coisa, e eles não conseguem. Quando você chega realmente, você consegue, você vai percorrendo, aí você vê os detalhes, vê a riqueza, você vê coisas que, às vezes, a pessoa que está ali há anos, ela não conseguiu enxergar. Foi o caso, por exemplo, né, dos pezões lá, quando a gente chegou, inclusive, na Pedra Preta, o sítio arqueológico lá da Pedra Preta, em Paranaíta, a gente viu uma marca de um pé lá, por exemplo, né, acho que foi até o Rafael Hungria que viu isso aí, ele olhou e eles, assim, ficaram impressionados, porque eles falaram, gente, a gente vem aqui toda semana a gente vem aqui e a gente nunca tinha visto. Né? A outra marca do pé que a gente viu na estrada é uma coisa assim, tá na estrada praticamente. Né? E eles também nunca tinham visto, quando a gente falou o local, divulgou para eles e mostrou, ó, tá aqui no mapa, a gente entregou para eles o ponto. Eles olharam e falaram, não é possível, a gente assim passa aqui todo dia e a gente não vê isso, né? Então, realmente assim, é muito muito bacana a gente percorrer os caminhos, é importante, né, fazer o percurso, não ficar só em casa vendo as coisas pela internet, não. Se o pessoal que está assistindo aí tem algum caminho perto de casa, alguma coisa que tem essa história, é interessante, né, verificar, vai lá, verifica, tira as fotos, a gente até falou, né, a gente está formando, assim, um grupo gigantesco de pesquisadores pelo mundo inteiro, porque as pessoas, elas vão mandando para a gente tudo que elas encontram, e isso facilita enormemente a pesquisa, porque a gente já consegue fazer os comparativos, já consegue pensar, olha, então aqui, ó, desse lugar aqui é um quebra-cabeças que está sendo montado já há muitos anos. Né, os fortes, por exemplo, eles indicaram alguns lugares, né, que a gente deveria estar em certas épocas. Então, a gente foi fazendo esse percurso. É um jogo, é uma coisa investigativa, e assim, né, a gente fala, a gente é detetive, é pesquisador, é uma investigação, uma coisa de quebra-cabeças mesmo, e saber ali, chegar naquele local, conversar com o pessoal, saber o tipo de pergunta que tem que fazer, porque muitos chegaram, inclusive estrangeiros, que têm programas de televisão, eles tentaram chegar em alguns locais que o pessoal simplesmente falou, não, esse lugar aqui não dá para a gente te levar, a gente leva em outro lugar, mas esse lugar que você quer ir aqui não dá. Né? Então, assim, tem essa coisa, essa proteção do povo da região também, né? A gente fala que hoje os povos originários, eles também têm essa grande importância porque eles são os guardiões dos locais. E eles sabem muito bem, né? Dependendo o que essas pessoas querem quando elas chegam lá. Né? Eles já têm essa expertise, eles já lidaram, assim, já lidaram com várias pessoas de várias nacionalidades diferentes, então eles sabem muito isso, eles têm muito esse feeling. Né? E até nisso, acho que é muito diferente essa pesquisa nossa, porque a gente realmente consegue chegar em locais que às vezes eles não levaram outras pessoas, né? Porque eles percebem isso, que a gente está ali realmente com esse intuito, né? De fazer uma verificação, ver o que é aquilo, porque eles também, muitos deles perguntam e querem saber. A gente recebe proprietários, às vezes, que têm sítios arqueológicos dentro dos locais, que eles falam, olha, eu quero que vocês venham aqui para explicar para a gente o que é isso. Porque, às vezes, eles já levaram pesquisadores, levaram outras pessoas e ninguém conseguiu explicar. E aí, será que a gente consegue explicar? Né? Então, a gente recebe muito isso aí. Mas, assim, é fantástico, é fenomenal, é fascinante essa pesquisa, a gente estar ali em campo e conseguir ver com os próprios olhos, pegar as informações, é completamente diferente. Realmente, vale muito a pena. E a gente já está aí no radar com outros caminhos aí para a gente ir nas próximas, ainda antes do final do ano.
Eu acompanhei, eu vi que vocês passaram numa estrada no caminho, né? E aí vocês acharam um silo, né? E às vezes as pessoas passam todo dia lá, ou muitas vezes lá, e não percebem isso, né? É aquilo que vai de encontro com aquilo que você falou, né? Exato. A gente tem isso daí, né? Acho que quando a gente entrou, tinham 5 minutos de caminhada, o Urandir olhou ali para o lado e falou assim, ó, isso daqui parece muito. A gente tem, né, o Recanto Piabiru, que é a sede, né, de pesquisas em São Paulo, ali tem uns minicilos que estão preservados. Então, assim, é justamente por isso, por esse olhar, por você ter o conhecimento, você vê uma estrutura e você fala, opa, essa estrutura aqui é parecida com aquela outra. Né? Então, assim, quem passa ali realmente nunca viu é complicado. Ele bateu o olho, já virou e falou assim, olha, isso daqui está muito parecido, possivelmente é um minicilo, a parte de cima, né, já não está mais lá, caiu, derrubaram, não sei o que aconteceu, mas muito parecido com o minicilo. Então, você conhecer, fazer esse reconhecimento, né, ter o conhecimento de outros locais, é muito importante, sim, faz toda a diferença. Nossa, tem tanto assunto para a gente falar, né? Infelizmente, nós estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo. Queria pedir licença para vocês, para a gente falar um pouco aí do nosso próximo convidado aqui, e aí a gente volta para fazer as considerações finais, tá bom? Beleza. Na semana que vem, pessoal, aproveitar aqui o espaço, convidar vocês para estar com a gente aqui no dia 14/11, às 20 horas, falando sobre ayahuasca, com Juliano Aleva, né, um especialista, presidente de associação, né, que trata a ayahuasca aí como uma planta medicinal, mas também espiritual. Então é muito importante para quem gosta do assunto estar aqui com a gente também, desmistificar, né, tudo que se fala aí da ayahuasca. Então ele vem trazer aí, compartilhar com conhecimento, como o Urandir e a Fernanda estão aqui hoje, né? Então é muito importante que a gente participe, né? Esteja aqui fazendo suas perguntas, comentando, né? Compartilhando. É isso que a gente busca trazer aqui no nosso canal, em nossas lives, para que a gente consiga atingir mais e mais pessoas e desmistificar muita coisa, né? Que é o objetivo aqui do nosso canal também. Para finalizar, Urandir, Fernando, eu queria saber quais são os próximos passos aí da Dáquila com relação a Ratanabá, outros assuntos, se tem algumas novidades que estão aí na pauta. Da minha parte, nós vamos voltar a Paraná para continuar, concluir mais algumas partes que não deu tempo, né? Voltaremos também à Amazônia, até o final do ano vamos voltar à Amazônia novamente, para também mostrar outras realidades e complementar toda a parte burocrática que já iniciamos, né? Então, até o final do ano vai ter muita aventura, muita novidade aí para o pessoal, e já queremos, talvez daqui a 15 dias, né, já mostrar também estruturas nas proximidades de Ratanabá, que vai chocar um pouquinho, vai deixar muita gente curiosa, tá? E no mais, agradeço, né, o convite aí, agradeço a paciência de todo o pessoal, né, de ter assistido aí até aqui, e estamos abertos aí a visitação de vocês também, na base aqui, e conhecer, né, já parte de tudo que nós já descobrimos, né? Então, da minha parte, brigadão a todos. Isso aí, próximos passos, além, né, disso tudo, a gente vai fazer Laida, mais Laida, tem outras regiões aí que a gente, né, já tinha aí, já estava no nosso radar, então a gente vai fazer uma cobertura de algumas outras regiões que são igualmente aí de difícil acesso, visitar outras regiões, a gente tem um material aí já para soltar, como o Urandir falou, que a gente está soltando aí, né, pílulas homeopáticas, né? Então a gente vai soltando aos poucos para vir também, e com isso a gente vê informação, é uma pescaria, né? Que a gente faz, a gente solta algumas coisas e a gente pesca outras também. É bem interessante essa metodologia. Mas tem alguns locais aí sim para a gente visitar,
E é isso aí. Ano que vem, espero que o próximo ano tenha aí mais de 360 dias, porque a gente tem bastante trabalho pela frente, né? E a gente gostaria de agradecer né, o convite de vocês aí, agradecer o pessoal todo do chat. A gente vai ler esse chat aí depois, hein? A gente vai ler e vai responder algumas coisas. O pessoal acha que a gente não responde, mas a gente responde sim. Tá, então a gente vai responder aí, com certeza, as perguntas, o pessoal, mas queria, assim, agradecer a todos, foi ótimo. Sempre, como a gente fala, é uma troca de conhecimento aí, e a gente fica muito feliz. O chat bem movimentado aqui, a gente não deu conta de ver aqui. Uns a gente moderou, porque estavam falando muita besteira, né? Mas a grande maioria, graças a Deus, estão aí firme e forte nos ajudando aí, acompanhando, né? Compartilhando conhecimento também, trazendo bastante felicidade para nós, né? De estar participando, de trazer alegria aqui para o canal também. Então, eu sempre faço uma pergunta aqui no final, Urandir e Fernanda. Se ficou faltando a gente conversar alguma coisa aqui, se vocês querem falar alguma coisa aí pertinente ao assunto da Dáquila, o espaço é de vocês. Da minha parte, está tudo tranquilo, né? Acho que falamos bastante até, né? E agradeço mesmo a oportunidade aí, mas nada acrescenta não, acho que tá de bom tamanho. Obrigadão. Não, acho que foi isso aí. A gente fez uma geral, uma visão geral, é muita coisa, são muitos detalhes, né? Tem bastante material ainda, mas pelo menos aí, espero que a gente tenha atiçado a curiosidade do pessoal, né? Quem não viu ainda os vídeos e tal, que eles podem seguir lá no nosso canal. E também, né, parabéns a vocês aí pelo canal, pelo conteúdo. Muito Exatamente. Bacana, o nosso pessoal também já está seguindo, está de olho aí para dar aquela força e divulgar também o material todo. Isso, postavam, divulgar para Deus e o mundo aí. Legal. Bom, só agradecer vocês, agradecer o Urandir, a Fernanda pela disponibilidade e atenção com a gente. Nós somos ainda um canal pequeno, né, mas sempre com o intuito de levar boa informação para as pessoas, compartilhando conhecimento, desmistificando muita coisa aí, né, e agradecer também a Eliane, que proporcionou esse encontro aqui, né, pouco pela minha insistência também, eu sei o quanto é difícil, né, pelos afazeres, pelas pesquisas, é complicado também, né, a gente entende, mas eu e a Mona, nós estamos muito felizes de receber vocês aqui, e o espaço está aberto aqui para vocês, sempre que quiserem trazer novidades, trazer alguma notícia, alguma coisa, só entrar em contato com a gente, o espaço é de vocês, vocês estão à vontade aí para falar o que quiser também. Já tá são bom? de casa. Já são de casa, pessoal. Obrigada, gente. Agradecemos. Valeu. Agradecer demais também o pessoal do chat, os amigos que chegaram agora também. A todos, e espero vê-los aí na próxima semana aí com mais um bate-papo aqui. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado. E até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.